Fala pessoal, tudo bem? Mais uma conversa que eu tenho certeza que vocês vão gostar. O evento está sendo um sucesso e que coisa boa, espero que vocês estejam gostando. Hoje eu vou conversar com um cara que quando eu conheci ele, que eles me ligaram e me prospectaram, vamos dizer assim, eu falei, cara, o que é isso? Pregão de guerra? O que é esse negócio? E eu sempre gosto de dizer que não existe estratégia perfeita para todo mundo. Existe estratégia adequada para cada tipo de empresa, para cada momento de empresa, e a gente pode se preparar para cada estratégia. Eu sempre gostei de conhecer estratégias diferentes. Então, eu falei, cara, eu quero conhecer. Vamos ver o que é. E ele também queria nos conhecer e a gente fez uma troca para se conhecer mutuamente, né? Lá no início da Exact, e a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, eu conheço teu produto, tu conhece o meu, e a gente aprende juntos sobre alguma coisa de vendas, que eu acho que é a nossa função, né? A nossa função quando a gente está provendo uma solução de vendas é aprender todas as soluções para entender tudo que tem disponível. E foi muito legal a experiência para a gente, porque assim, a gente conseguiu entender uma fatia dos nossos leads, dos nossos clientes potenciais, onde a gente podia aplicar isso, e aí a gente aplicou e foi muito bacana, trouxe conhecimento em diversas frentes. Então, eu queria muito apresentar para vocês e queria muito que vocês entendessem qual é o momento de vocês e entendessem que todas as estratégias elas podem ser importantes para a empresa de vocês. Então não se fechem a nenhuma estratégia. O inbound é ótimo, o outbound é ótimo. Tem empresas que vão fazer isso muito bem no inbound, empresas muito bem no outbound. A Exact é uma solução maravilhosa para alguns, para outros talvez não. A RD para alguns, para outros talvez não. Assim como o pregão de guerra para alguns, para outros talvez não. Então vai ser um prazer apresentar mais uma solução e eu tenho certeza que vai ser legal vocês conhecerem, porque tem muita ciência por trás dessa forma de fazer venda, tá certo? Eu acho uma outra contextualização, o pregão de guerra, ele trabalha muito bem com vários tipos de mercado, mas tem um mercado onde eu acredito muito nele, que é aquele mercado, por exemplo, você está com o estoque parado, você ficou com o estoque, putz, essa crise aconteceu e o teu estoque ficou defasado nessa crise, você precisa lidar com esse estoque, você precisa fazer ele girar para voltar a engrenagem a girar, e essa pode ser uma baita ferramenta para quem está nesse momento, tá? Então, apresentando rapidamente, eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho também melhor do que eu, mas Alexandre é CEO do Grupo Alexandre Jacques, Desenvolvimento Humano, se notorizou no mercado pelo pregão de guerra, atendendo diversos mercados com números bastante impactantes, né? Vendeu mais de 8 mil carros em plena crise, mais de 500 apartamentos, mais de 27 mil vidas seguradas, tudo isso com um pregão, que é uma estratégia para fazer um grande número de vendas em um dia, e é bem bacana, a gente passou por isso também, e realmente foi bem bacana a experiência para a gente, e tudo isso totalizou mais de 800 milhões faturados com o evento de pregão de guerra. Então, assim, putz, números que falam por si só, e eu acho que isso é legal. A gente tem que ouvir quem faz, a gente não tem que ouvir quem só diz, né? Então, eu tô tentando trazer caras que realmente fazem, e eu tive a experiência, eu sei que ele faz coisas muito legais. Então, Alexandre, se você quiser se apresentar rapidamente para a gente, dando um pouquinho de contexto, para a gente já tocar REC e mostrar para a galera como é que pode fazer aí para fazer isso na prática. Legal, Theo, obrigado. Primeiro, um prazer enorme estar aqui contigo, né? Eu estou agora devolvendo a gentileza, você que fez uma live comigo também, né? Esses dias. É verdade. Sim, eu tenho uma consultoria que no mercado atua há basicamente 23 anos já, né? E o nosso projeto sempre foi trabalhar com lideranças, nós fizemos desenvolvimento de equipes, programas de team building aí com grandes empresas de classe mundial, pelo Brasil e fora do Brasil também. Eu atuo muito numa formação focada em pessoas, e quando a crise chegou, eu consegui consolidar um projeto de vendas, que eu vi que não tinha espaço para outro caminho, que não fosse esse. Então, eu consegui consolidar um projeto de vendas que tivesse uma relação muito forte com as pessoas, tivesse uma conexão muito forte com as pessoas. E isso aconteceu e nasceu o Pregão de Guerra, esse projeto que em plena crise, não essa que a gente está vivendo agora, mas a crise anterior, que era até então a maior crise do Brasil, né, na história do Brasil. Nós tivemos resultados espetaculares aí, de vendas de pelo menos 30 dias em mais de 139 eventos de sucesso que nós tivemos. Né? Que legal. É isso falar, então, né? Que legal, parabéns, cara. E o Alexandre, ele já vinha, como ele falou, ele tem essa consultoria, ele já vinha escrevendo muito, e eu conheço alguns dos livros, e desses 3 livros aí, são 3, né, Alexandre, ao todo, é isso? Desses 3, 2 deles sempre falaram muito sobre... Gente, se eu olhar para o lado e fizer anotações, é porque eu vou anotando para não perder o fio da meada, tá? Que é bastante coisa que a gente quer conversar. 2 deles falam muito sobre essa liderança, né, Alexandre? Sobre essa capacidade de liderar. Que eu acho que
Aí, então, aí os livros, ó. Eu acho que nesse... Show de bola. Eu acho que nesse momento, né, Alexandre, a capacidade de liderança ela é fundamental para quem está à frente de time de vendas, porque é um momento onde o vendedor vai estar inseguro, é um momento onde ele vai enfrentar mais nãos, as vendas tendem a se alongar um pouquinho mais, ele vai ter que usar um pouquinho mais de técnicas para isso, ele vai ter que se aprofundar, e claro, isso causa insegurança. Tudo que mexe na rotina da gente, isso é normal, eu sei porque a Exact mexe muito em modelo de negócio, a gente mexe o tempo inteiro. Cada mexida, meus vendedores ficam apavorados, né? Então, assim, meu Deus, vamos mexer tudo. Então, nesse sentido, eu queria que tu trouxesse um pouquinho do que tu acha que são habilidades aí e algumas técnicas que você acha que pode ser legal para os líderes conseguirem motivar suas equipes de venda e fazerem com que elas não tenham medo aí e não fiquem paradas, né? Que elas se adaptem e façam acontecer. Bom, eu acho que primeiro é importante a gente contextualizar onde nós estamos, tá? Nós estamos num momento muito, mas muito complicado mesmo, e nesse momento a questão de liderança ela é fundamental, tá? Porque eu tenho hoje, com essa dificuldade, eu tenho um conjunto de clientes internos e externos da organização. Quando eu falo de cliente interno, eu estou com a minha equipe, toda ela em estado de medo, toda ela está em modo de defesa. Porque ela está preocupada. Será que eu vou ter emprego amanhã? Será que o meu líder vai continuar me pagando mesmo sem eu poder produzir da forma como eu conseguia produzir antes? Então, essa preocupação toda, ela está presente. Tá? E eu entendo que o líder tem que ter uma postura de dois caminhos muito claros agora. Ele tem que ter presença e ele tem que ter continuidade. Continuidade no sentido de brevidade. Então, está muito mais próximo da sua equipe, está muito mais ligado a ela e principalmente de uma forma muito mais rápida. Então, se eu tinha com a minha equipe reuniões que eu fazia a cada mês ou a cada semana, talvez eu tenha que fazer reunião diária no ciclo que a gente está vivendo hoje. Reuniões diárias, nem que seja aquelas de stand-up mesmo, né? Stand-up meeting, onde você está ali de pé, trocando uma ideia com a tua equipe para saber como foi o dia de ontem e como vai ser o dia de hoje, nessa direção. Tá? O segundo grupo, que é o grupo de clientes externos, é um grupo que, sim, se eu tenho o meu grupo de clientes internos da minha equipe em modo de defesa, o meu cliente externo está muito em modo de defesa. Ele está apavorado, ele está preocupado se ele vai ter comida na mesa, se ele não vai ter ninguém querendo entrar pelo pátio dele para roubar a casa dele. Né? Ele está preocupado se o negócio dele vai sobreviver a essa pandemia que paralisou o mundo. Então, é preciso muito cuidado na hora dessa relação. Eu cunhei um termo, porque assim, você é um fã do processo de inbounding, outbounding, mas acima de tudo do processo de buscar o cliente através de uma prospecção muito bem feita. Tu tens a melhor ferramenta, uma das melhores ferramentas hoje no mercado para fazer esse trabalho de forma organizada. Eu cunhei um termo que deixou de usar a expressão prospecção para usar a terminologia de conexão. E eu fiquei muito contente, porque eu vi que tem muita gente usando esse termo agora. Então, eu fiquei contente de ter tido esse insight. E quando eu digo isso, é exatamente isso. Eu não vou ligar para o meu cliente para dizer para ele assim, escuta, Theo, como é que você está? Tudo bem, cara? Eu queria te falar, eu estou com um produto aqui maravilhoso que vai te ajudar nessa hora. Nada disso. A minha preocupação primeira tem que ser de respeitar a questão muito básica que tu tem hoje. Eu resgatei um cara lá da década de 50, queridão do Maslow, tá? Trouxe ele de volta para cá e disse, bicho, nessa hora as pessoas vão olhar para status, para qualquer outro tipo de condição social, ou seja lá o que for. Não, meu amigo. Eles vão lá na base da pirâmide, eles vão querer coisas muito práticas. Eles querem coisas que atendam às suas necessidades fisiológicas e eles querem coisas que atendam às suas necessidades de segurança. Então, quando eu falo de conexão hoje, esse é um hack muito importante, tá? Todo contato que eu fizer com o meu cliente, ele tem que partir do princípio de que eu quero te ajudar. O que você está precisando? Como é que está o teu momento? Ah, você está me ligando para me vender agora, no meio dessa pandemia? Não, nem quero te vender, quero só saber como é que você está. A partir disso, eu vou aumentando a minha boca de funil, ou seja, tendo mais, e eu vou ter que fazer isso, tá? Esse é o momento que nós vamos ter que gerar mais volume de boca de funil, nós vamos ter que procurar mais gente no mercado, então se eu era acostumado a fazer um determinado volume de ligações por dia, eu vou precisar aumentar esse volume agora, nesse momento, porque eu vou ter um volume de recusa muito maior,
tá? Mas, de qualquer forma, o caminho do contato com o meu cliente, da ligação, do ponto de contato com ele, é através de uma conexão, feita através dos veículos que eu já tenho. Eu entendo que na ferramenta que vocês têm, é muito importante, inclusive, remodelar os questionários para esse momento, no sentido de buscar exatamente isso, qual é a necessidade que esse cara tem e como eu consigo conectar o meu produto a essa necessidade. Se eu conseguir essa conexão, eu vou ter uma oportunidade de negócio. Se eu não conseguir, esquece. Perfeito, perfeito. Trazendo como exemplo, a gente aqui, a primeira parte, a gente aqui na Exact tem feito algumas ações justamente para aproximar. Então, hoje a gente tem reunião de kickoff do dia, reunião de encerramento do dia, não perdemos as rotinas, intensificamos o one-on-one, então reuniões de feedback. Também não adianta você fazer reunião de feedback se você não tem controle sobre o que está sendo feito. Você precisa de controle, porque senão você vai fazer reunião de cobrança, e reunião de cobrança não é um momento. O momento é reunião de alinhamento, é reunião de mostrar boa prática, é reunião de mostrar uma coisa que um outro fez que ele poderia fazer também, de fazer esse tipo de compartilhamento, mais do que qualquer coisa. Uma coisa que a gente fez foi ser muito sincero. Então a gente falou, fizemos 4 cenários. Nesses cenários aqui a gente não precisa de grandes mudanças drásticas, nesses talvez precise. Então a gente tem que se unir nesse momento para não entrar nesses que talvez precise de mudanças drásticas ou decisões drásticas. E a gente conseguiu unir muito o time em cima disso, de transparência, ser muito transparente com o time. Eu acho que isso é um hack que tem que ter para você conseguir ser líder. Então eu concordo muito com o que você falou, Alexandre, assim, muita proximidade com o teu time. A gente tem hoje, por exemplo, acontecendo várias conversas. Toda semana a gente tem uma conversa com um cara de mercado. Então já teve Ricardo Voz, Júlio Moura. Esses caras, eles toda semana falam exclusivamente com o time. Então eu tô com eles, eu tô junto e a gente bate um papo. Eu, esse cara e o nosso time da Exact. Por quê? Porque eu consigo trazer referência, mostrar que a gente está preocupado em eles estarem aprendendo nesse momento, estarem compartilhando nesse momento, em exclusividade de eles terem esses conteúdos. Então são algumas ações que eu acho que a gente sempre tem que pensar em como é que a gente fica próximo. Porque ainda mais nesse momento que a gente tem um distanciamento social, né? Então não é só uma crise, ela é uma crise que te colocou longe da tua equipe, né? Fisicamente, né? Então são duas ações juntas. E se tu não tentar usar as tecnologias e tudo que tu puder para estar próximo, mais próximo que antes, provavelmente teu time vai ficar desmotivado. Aí sim, aí você vai ter problema. Deixa eu te falar um pouquinho sobre esses mercados que eu atuo, que eu tenho. Na verdade, eu atuo em qualquer segmento que tenha um produto suscetível a uma oferta, né? O próprio nome do Pregão de Guerra nasceu desse projeto, que é um projeto que tem pregão, ele determina uma hora de começo e uma hora de fim de uma oferta que eu vou fazer, né? Uma oferta agressiva para o mercado. E guerra, porque é uma temática que engaja, né? E dentro desse mercado, que é muito amplo, eu já vendi carro, já vendi imóvel, plano de saúde, seguro, consórcio, software. Eu quero inclusive, falar a respeito da Exact. O Theo, de forma muito sábia, me deu uma base de leads descartados, que tinham dito não para ele. E a gente converteu 10% dessa base. Vendemos 18 sistemas em um dia. Né? Muito bacana. Vendemos software, vendemos transporte aéreo e marítimo, já vendemos plástico, já vendemos mais uma série, uma gama muito grande, em 139 eventos nos últimos 2 anos e meio. Então a gente tem uma experiência larga no que diz respeito a vários segmentos. Mas o segmento que mais nos atraiu, que mais demandou energia nossa, foi o segmento de automóveis. Tá? E a gente viu, inclusive, né, Alexandre? E a gente ficou muito famoso nesse segmento. A gente viu no mercado de automóveis o quanto as equipes estão preocupadas por não poder estar na linha de frente, porque é muito mais difícil, é um segmento muito mais tradicional do cliente estar presente, do cliente, ele até pesquisa 12, 13 vezes antes de ir na loja, mas ele tem que ir na loja para fechar, senão ele não vai, ele não fecha, tá? E esse segmento, o que aconteceu? As empresas tiveram que acelerar um projeto que já estava no planejamento delas. Uma hora nós vamos começar a acelerar essa coisa de venda digital. E eles tiveram que parar de pensar nisso e executar. O negócio foi realmente ir para cima. E é óbvio que aí tem todas as dificuldades técnicas, às vezes de não ter a melhor estrutura, não estar com o melhor preparo. Mas o resultado foi que nós estamos colhendo frutos de todas essas indicações que a gente fez. Na prática, Theo, a gente programou, quando a pandemia chegou,
e houve o bloqueio total, nós ficamos de mãos atadas. Como todo mundo, a gente ficou meio em estado de choque. O que nós vamos fazer? Em seguida veio a ideia da gente começar a conversar através de lives, né? Esses dias eu assisti uma live de alguém falando que foi abrir a geladeira e encontrou 3 lives lá dentro. Então, esse negócio virou uma febre, esse negócio de lives, né? E nós entramos nessa onda, fizemos 12 lives para ajudar a equipe de vendas das concessionárias, exatamente nesse foco de automóvel. Cara, foi um espetáculo, foi um sucesso. Tu fez parte de uma delas, né? A gente conseguiu, de forma muito específica, ajudar as pessoas de uma forma rápida, gratuita e imediata, que era o que eles estavam precisando. Eu fiquei colhendo resultados e conversando com as empresas. Eu tenho empresa hoje que já está vendendo 50% do que vendia só a partir desses ajustes que tiveram que fazer para vender através do digital e presencial, no modelo híbrido. Inclusive, o próprio Pregão de Guerra tem essa questão agora. Nós lançamos o Pregão de Guerra digital, vai acontecer 2 eventos agora na sequência, que vão nos dar exatamente os novos parâmetros do mercado. Tem uma série de ajustes e vão nos dar os novos parâmetros do mercado, né? Para ver como a gente consegue adotar isso agora. Muito bacana, muito bacana. Pegando um gancho que você falou antes, você falou de Maslow, né? Pirâmide das necessidades. Acho que nunca teve tão em alta. Todo mundo tem trazido muito a pirâmide das necessidades. E eu vejo que a gente tem que sempre estar atento em como é que a gente se enquadra nessas novas necessidades, né? Então, assim, quais são as necessidades que as crises trazem? E até na minha palestra eu falei um pouquinho sobre isso, né? Sobre essas ondas. Estão estudando as últimas crises, elas geram 3 ondas. E aí a gente pode encaixar em como é que nosso produto se torna... Eu gostei, o Conser, ele falou como é que a gente pode tornar nosso produto álcool gel, né? E eu digo até mais, né? Como é que a gente pode tornar nosso produto... O álcool gel, ele é momentâneo, como é que a gente consegue deixar ele cauda longa, né? Porque o álcool gel vai ser muito usado agora, mas talvez ele comece... Então, assim, é o álcool gel que seja perene, né? Como é que a gente pode fazer isso? E normalmente a gente tem como fazer, a gente só tem que pensar em quais são as características do nosso produto que entram nessas novas necessidades. E tem um segundo ponto, essas necessidades elas são variáveis, né? Existem diferentes tipos de mercado, diferentes tipos de classes sociais, diferentes tipos de necessidades que vão estar. Então, assim, a gente tem que começar a entender. Hoje, muitas vezes o meu produto que era para uma classe A+, agora ele é para a classe A++, sei lá, enfim... E eu tenho que começar a entender por aonde que eu vou pivotar isso. E aí você falou uma segunda coisa que eu adorei, que é a gente precisa fazer mais conexões. Então, assim, eu também chamo, lá na Exact, o nome é conexões, né, que a gente tem lá de tentativas, e que geraram uma conversa acima de determinado minutagem, e essas conexões que a gente tem que fazer, a gente precisa aumentar o volume quando a gente fala de ativo, e quando a gente fala de passivo, desses caras que chegam até a empresa, a gente tem que conseguir ser mais eficiente em cima dele, porque vai diminuir e a gente precisa conhecer mais para converter mais. Então, só fazendo esses 2 pontos de ir adentro. E aí eu já queria entrar no Pregão de Guerra, que eu acho que vai poder ajudar muita gente. Quando a gente fez o Pregão de Guerra aqui, uma das coisas que era muito usada, e eu acho que no teu segundo livro, no teu terceiro ou segundo livro, tu fala muito sobre PNL, e eu acho que o Pregão de Guerra, ele usa muito PNL, ele usa muito... persuasão, principalmente escassez. Escassez é um gatilho que era muito usado, eu me lembro bem. Tinha gatilho de compromisso também. Então, assim, tem até o fim do dia, como é que a gente vai... Então, eu via um calabouço, um arcabouço, desculpa, um arcabouço de boas técnicas, né? E funcionavam muito bem para aquele objetivo. Então, assim, se pudesse falar um pouquinho para a gente sobre essas boas técnicas e como é que elas compõem esse pregão, para a pessoa poder amanhã, assim, putz, eu vou contratar o Alexandre Jacques, ok, mas, putz, eu não consigo contratar agora, eu vou contratar no segundo momento, qual é o mínimo que ela pode fazer para fazer isso funcionar aí? Vamos lá. Sempre que eu falo com um dono de empresa, um CEO, ele me diz assim, qual é a tua mágica? Eu já fui apelidado de mago das vendas, tá? E para mim está muito claro o seguinte, não tem mágica, mas enquanto há desconhecimento, toda a ciência é mágica. Enquanto você não conhece a ciência, tudo é mágica. Concordo plenamente. Inclusive, o mago, ele é o arquétipo principal dos vendedores, né? Então, assim, faz todo sentido. Então, dentro dessa lógica, tá? O que acontece? Nós criamos um método que é muito mais do que uma ação de vendas. É um método. É um método que gera aceleração, gera urgência, não só no meu cliente, mas gera urgência na minha equipe também, né?
nós falávamos antes da questão do quanto é agressivo um ou outro método. O pregão é um evento super do bem, super do bem. Tanto que a maior energia que a gente prega no evento é a energia do amor. A gente tem uma técnica chamada energia do amor, né? E ele é super do bem, mas ele não abre mão dessa urgência. Por que um vendedor de qualquer um segmento desse que está nos ouvindo aqui, quando chega perto do final do mês, ele tira a bunda da cadeira e sai vendendo? Porque está chegando perto, porque entram no modo de urgência. O pregão faz isso, o pregão traz esse modo de urgência para qualquer dia do mês. Eu já fiz pregão desde o primeiro até o último dia do mês, em feriado, e em todos nós tivemos um resultado excepcional, todos, porque não é a data que faz a urgência, é o que eu posso criar de mecanismos para entregar essa urgência para o meu vendedor, para a minha equipe. Como eu faço a minha equipe realmente se movimentar como se fosse o último dia do mês. Tá? E isso é muito bom, porque isso faz com que a coisa aconteça. Então eu tenho, de um lado, uma equipe extremamente engajada e a fim de vender. De outro lado, eu tenho um mercado que eu mexo com ele. Eu provoco o meu mercado. E aí eu quero falar um pouquinho sobre desconto, que eu sei que é um tema muito sensível também, e que tu traz isso nas tuas conversas, tá? Precisa de desconto para fazer o pregão de guerra? Sim, precisa, porque eu tenho que ter uma oferta que seja diferente do que eu faço no dia a dia. Eu tenho que provocar o meu cliente com algo diferente, com algo excepcional. Ah, mas então não é uma boa, porque eu tenho uma empresa que vende produto cuja marca e o meu posicionamento estratégico de valor é muito alto. Você está enganado, porque eu vendo Volvo, eu sou o maior vendedor de Volvo, eu fiz o recorde da América Latina de Volvo vendido num dia. Nós vendemos 35 Volvos aqui no Dimas, aqui em Florianópolis, em um único dia. Na América Latina nunca aconteceu isso. Nós temos o recorde do Brasil de venda de BMW. Vendemos 41 unidades de BMW em Belo Horizonte. Nós trabalhamos com produtos de altíssimo valor agregado. Vendemos apartamento de 5,5 milhões para o Paulo Otávio em Brasília. Vendemos 23 apartamentos em um único dia. Não todos de 5,5 milhões, foi um só. Mas os outros eram no padrão de mais ou menos 1 milhão e pouquinho. Então, a gente sim sabe vender produto de alto valor agregado. Nós fizemos com a Arezzo, aqui em Florianópolis, nós fizemos numa quarta-feira de maio, 2 vezes o volume de vendas dele do sábado de Natal. Nós vendemos 2 natais em maio. Então, eu posso te garantir com a total certeza, o desconto, ele vale inclusive para produtos de alto valor agregado. Para produtos que têm alto valor de percepção de valor de marca. Por quê? Porque aí tem o segredinho do pregão. Eu não sei se eu posso contar isso. Vou contar porque não devia, mas vou contar. O pregão, você não revela preço. Então você não está amarrado na obrigação daquele preço. Eu revelo que eu vou ter uma oferta espetacular. E de fato ela tem que ser espetacular, porque senão eu perco a credibilidade. Mas eu não preciso ser extremamente agressivo em todos os meus clientes, porque eu falei que o preço era aquele. Então eu consigo negociar caso a caso. Eu lembro que você tinha, inclusive, cards com descontos diferentes que os vendedores podiam usar, né? Então tinha um card de um desconto maior, de menor, então ficava aquela briga de escassez até dentro da própria equipe, né? Então assim, a equipe vai brigar pelo card para usar primeiro, para fechar, então todo mundo corre para começar, e é muito importante esse sair. Eu queria muito trazer isso, assim, porque eu acho que nesse momento isso é um hackzinho muito legal, o desconto é um hack muito legal. Porque se você entender desconto de uma maneira financeira, ele pode ser muito interessante, inclusive, para teus negócios. Procura entender sobre TIR, que isso já vai ajudar um pouquinho. Mas, assim, não só sobre TIR. Tem uma série de questões que o desconto pode fazer muito sentido. E aí, quando a gente começa a entender esse desconto, por exemplo, para fazer uma limpeza de estoque, um estoque para fazer girar um estoque, tudo isso vai encaixar no teu planejamento estratégico. Eu sempre falo que a boa venda, ela respeita um bom planejamento estratégico, isso é fato. Tem muita empresa que eu já fui dar consultoria, ou na minha época de consultor, que eu chegava lá e os caras estavam vendendo, quanto mais eles vendessem, mais eles iam se afundar. Então, por quê? Porque eles não estavam olhando o financeiro. Isso não é questão de ter desconto ou não ter desconto, isso é questão simplesmente de não ter controle sobre as tuas métricas. Então, você tem que ter controle das métricas, tendo controle das métricas, você vai saber até onde você pode chegar ou não, para que objetivo. Por exemplo, eu tenho um objetivo de limpeza de estoque, é muito melhor eu fazer com isso, eu consigo diminuir muito minha margem e tudo bem, porque eu consigo fazer isso rodar, isso vai ser muito importante para ter o dinheiro em valor presente para fazer isso acontecer. Então, assim, tudo isso tem que casar. Eu acho que... Deixa eu só dar um exemplo para não perder o gancho do desconto, que aconteceu em Macaé.
Macaé, no Rio de Janeiro, é uma cidade que morreu com a Petrobras, né? Morreu entre aspas, né? Ela vinha num crescente, a Petrobras entrou em crise por conta da questão lá da Lava Jato, e Macaé realmente parou. E lá teve um empreendimento que misturava flat com hotel, hotelaria, né? E nesse empreendimento, eles venderam muito bem na arrancada, no lançamento, mas entrou a crise, em função da Petrobras, e nos últimos 4 anos, eles não só não venderam nenhuma unidade, como destrataram 90% das vendas feitas. Olha o encrenca, o tamanho disso que é. Então, tu imagina esse estoque girando juro de banco, juro de financiamento, que empreendimento imobiliário geralmente tem dinheiro de banco forte por trás, e sem vender nada. Eles nos chamaram, nós fizemos um pregão, eles fizeram um desconto agressivo, resultado, nós vendemos 123 unidades em um único dia. 123 unidades. Para essa empresa, né, nós já vendemos 4 pregões de guerra e estamos indo para o 5º já. Então, é como você disse, se ele tem na mão a percepção muito clara, a conta matemática que diz, continuar com isso é muito mais caro do que realmente baixar preço para liquidar e zerar esse estoque, vale muito a pena fazer. Exato. Agora, é um tiro no pé você baixar preço por tempo indeterminado para qualquer segmento que não seja muito bem direcionado, que não seja muito bem feito. Sempre E é um tiro no pé você baixar preço indefinidamente e divulgar isso, tá? Se eu posso dar um hack bacana para a galera, é esse. Cara, preço dá para dar desconto? Dá, mas tem ciência para fazer isso. Eu concordo plenamente e eu acho que... Eu tava lendo um artigo esse tempo atrás, artigo não, né? Acho que eu já comentei isso, o cara que botou nunca dê preço para seu cliente, eu falo muito palavrão, né? Então assim, já peço desculpa pro pessoal de antemão, acho que vocês já devem ter percebido, mas é para enfatizar, mas eu sempre brinco, cara, não dá desconto teu... Claro que tem que dar desconto, tu pode dar desconto, desde que tenha lógica dentro do teu planejamento. Desde que tenha lógica dentro do teu modo de venda. E eu acho que uma coisa que foi falado muito é não abrir mão do teu modo de venda na crise. E aí é onde a gente fala que tem que ser muito sinérgico com teus objetivos e com aquilo que você que você acredita como empresa, aquilo que faz sentido como empresa para você, né? Então, quando a gente fala de agressividade, é óbvio que é uma técnica agressiva, né, Alexandre? Você é agressiva no sentido de vou fazer uma técnica de persuasão coletiva para um grupo de pessoas, de empresa, e isso vai ser feito sem entender necessariamente um timing de negociação anterior, vai ser feito muito em cima daquela base inteira. Então, vai ter um arquétipo lá que, na realidade, não vai gostar e não vai conectar, e até pode achar ruim você ter ido direto para desconto, ou ter sido agressivo de pedir para que isso fosse em um dia, e etc., sim, pode ter essa base, mas a questão hoje no meu planejamento, vale a pena eu contar com essa base ou não vale? É uma conta que você tem que fazer, você tem que entender. Por isso que a gente protegeu na Exact e falou com o Alexandre, esses são os clientes que você vai poder fazer. Esses aqui a gente não vai trabalhar com eles dessa maneira. Não é nem por causa do desconto, porque a gente nunca abre o desconto aqui na Exact para ninguém sabe exatamente qual é. Mas assim, não é a questão de desconto, mas é a questão de que a gente ia forçar muito o fechamento no dia. Então, assim, poderia estressar o relacionamento, então eu protegi uma base. Agora, para quem tem uma fonte, por exemplo, um volume de base grande, ou um estoque grande, ou que precisa fazer isso para gerar caixa para valor presente, muito normal nesse momento de crise, pode ser uma baita ferramenta. Então, a gente tem que sempre pensar de acordo com a nossa estratégia. A gente não pode se limitar. Isso que eu acho muito importante quando a gente fala de vendas. A gente tem que entender que as ferramentas elas são muito importantes para determinados momentos. E eu acho que pode ser muito do caramba. E além do que... Eu tô me controlando nos palavrões. Do caramba foi boa. Mas o segundo ponto que eu queria falar contigo, Alexandre, assim, quando a gente viveu o pregão, uma coisa que eu achei muito interessante, assim, que foi muito legal, foi que além das vendas, a gente conseguiu ter um momento de união dos vendedores, e inclusive de mexer no status quo dele, assim, ele tava, sabe, eu acredito muito que nesse momento de crise, vai ter muito time de venda que vai estar numa inércia negativa, sabe, desacelerando, e aí ele não consegue acelerar de novo, ou até parando. E aí, eu acho que esse evento ele pode ser um chacoalhão, porque foi um chacoalhão no nosso time também. Sim. Era muito
muito acelerado, você conheceu, sempre foi um time acelerado, mas deu um chacoalhão para mostrar, olha, a gente pode ver uma coisa de uma maneira diferente. Eu lembro que você tirava eles da zona de conforto, você trabalhava batia um sinal lá, tinha que trabalhar embaixo da mesa, batia um outro sinal, tinha helicóptero na sala, era uma coisa de louco, Bomba. assim, bomba, e aquilo parecia uma loucura, mas foi muito importante para a gente no sentido de chacoalhar e de tirar os vendedores e eles se unirem. Assim, até hoje eles lembram disso, até hoje. E eu acho que nesse momento é muito importante, né, Alexandre? Não sei se você puder compartilhar um pouquinho dessas técnicas e o quanto você acha importante que nesse momento você chacoalhe a tua equipe para tirar ela daquela zona de conforto, mudar um pouquinho. Eu acho que isso é legal para a gente entender um pouquinho. Posso sim, eu acho que é muito relevante isso que você está falando. Eu vou só fazer um parênteses em relação à questão que você falou de palavrão. Eu tenho duas coisas que eu brinco no mercado, que é a seguinte: primeira, duas coisas que me tornaram referência no mercado, né, e que realmente mudou o patamar de onde a gente estava. Uma delas é a falar a verdade. Eu sou muito sincero, sou muito transparente mas eu digo o que o meu cliente precisa ouvir. Às vezes ele não gosta disso, mas eu digo o que ele precisa ouvir. E a outra é palavrão. Eu falo muito palavrão. Duas, então. Eu falo palavrão pra caralho, sabe? É bom enfatizar, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a dizer, a dizer o que o cara precisava ouvir, sem medo de qualquer tipo de referência, né? E principalmente comecei a falar palavrão, que é um negócio libertador, aí realmente a coisa mudou de patamar, né? Olha aí. Eu tenho uma mecânica, porque assim, como a minha própria história conta, né? Apesar de ter um ambiente, eu estou muito ligado ao ambiente acadêmico, eu sou professor da FGV também, focado em temas voltados para a liderança, eu trago muito essa coisa das pessoas. Então, quando eu entrei para o mercado de vendas, eu pude perceber o seguinte: você faz uma ação de vendas na tua empresa, quem é que se movimenta dentro da empresa? Através dos teus mecanismos de premiação, de engajamento, enfim, a tua equipe comercial. E aí depois você, CEO, vem me dizer assim, ó, poxa, eu adoraria que a minha empresa toda fosse vendedora. Como eu gostaria que todos os meus funcionários fossem vendedores, meus colaboradores. Isso é só da boca para fora, tá? Na verdade, o que acontece é, você quando precisa fazer um trabalho de prospecção, um trabalho de aceleração de vendas, e quem vai ganhar, vai fazer e vai ganhar com isso é a equipe comercial. Esse foi um paradigma que nós quebramos. A gente envolve a empresa inteira no projeto. Você viu a bagunça que é no dia do pregão, uma bagunça organizada. Mas a empresa toda se transforma. Nós tivemos que ir para um lugar lá porque nós íamos acabar com o trabalho do pessoal que estava no telefone. Porque é música alta, é luz, é fumaça, é som, é bomba, é energia, é vibração, é celebração o tempo todo. E aí, com isso, eu crio um engajamento e uma visão sistêmica muito grande da equipe. Porque eu consigo colocar o meu pessoal de produção com o meu pessoal de venda. E um entende a dor do outro. Isso gera um engajamento e uma união que fica para muito além do evento. Né? Então, esse é um ganho que eu tenho interno do processo. Isso também leva ao resultado. Isso também faz as pessoas ir além. Isso foi muito legal, inclusive, a gente sempre trabalhou na Exact tentando fazer as equipes se conectarem, né? Então, assim, claro, eu concordo com o que você está dizendo. Por exemplo, na Exact, as bonificações e premiações de venda são dos vendedores, de fato, vendedores e pré-vendedores. O restante não tem uma bonificação direta em cima disso. Mas foi legal a gente envolveu o time técnico, né? Então tinha desenvolvedores, a gente escolheu alguns, né? Pincelou alguns, a gente parou uma parte, e foi muito bacana realmente. E eu acho que um segredo, a arte da guerra já diz, eu citei bastante essa frase da arte da guerra, que conheça muito bem a si mesmo e o seu inimigo, né? E muitos vendedores não conhecem os processos de desenvolvimento do produto, não conhecem os processos de atendimento do CS, não conhecem os processos. E eu acho que isso é uma oportunidade que a gente tem, essa crise, né? Inclusive, da gente começar a botar todo mundo entender. Na Exact, a gente entendeu duas frentes: frente de retenção e frente de trazida de faturamento. Essas duas frentes. Então, hoje, cada vez mais, o desenvolvedor ele é um pouco de vendedor também, ele é um pouco de CS também, e a gente tem tentado fazer justamente isso, com que essas equipes se conectem muito. Eu acho que isso é um hack que ele vai ser fundamental, porque vai mudar muito o comportamento das pessoas. E antes é o que eu sempre falo, ia lá gostar dessa camiseta, eu comprava essa camiseta. Depois, se eu gostasse de outra, eu comprava outra também, não tem problema.
E hoje não, hoje eu vou olhar para essa camiseta e se ela não estiver muito bem explicada, fizer muito sentido para mim financeiramente, em termos de qualidade, etc., eu não vou comprar ela agora, eu vou olhar todas as outras para depois tomar decisão e vou alongar muito o timing. Isso é uma saída que ela é frequente de todas as crises, os tempos de negociação aumentaram. Então, assim, como é que eu encurto o tempo de negociação? Passando muito conhecimento, fazendo essa conversa entre áreas, o vendedor ser muito seguro, mas ele também saber chamar as outras áreas para um follow. A gente faz muito isso aqui na Exact. Pô, precisa, hoje mesmo eu estava participando de um follow de uma vendedora, eu e a nossa advogada, para ajudar ele como é que ele ia poder contratar a equipe, que era muito grande, ele tem uma equipe que é grande de pré-vendedores, e aí como é que ele vai poder contratar esses pré-vendedores pelo regime de PJ que ele queria. Então a gente estava arquitetando para ver como é que isso era possível, e a gente botou o advogado da empresa à disposição, o CEO à disposição, então assim, para que a gente debatesse isso com o advogado dele e ele. Isso é uma venda bem construída e que a gente vai ter que ter nos próximos. Quem não fazia vai ter que se adaptar e vai começar a fazer, na minha visão. É um diferencial muito grande. E assim, ó, enquanto você fala da Exact com esse amor e com esse carinho, me dá espaço para falar também do Pregão na mesma direção. Eu também Sim. tenho essa mesma energia, eu acho que já está claro, a gente percebe isso no olho da pessoa. Mas assim, ó, referente a isso que você está falando, o ano ele tinha sido programado, porque o Pregão teve um processo de maturidade, de explosão muito grande. Nós explodimos o mercado, criamos um novo conceito de vender, viramos referência no mundo automobilístico e muita gente, obviamente, começou a copiar o projeto, né? Isso é natural. E por mais que a gente tente se defender, as cópias acontecem mesmo. Mas o ano já previa no nosso planejamento estratégico um reposicionamento, aonde nós teríamos que fazer um trabalho muito mais de consultoria do que de evento, que é alinhado com o que você está falando, exatamente na mesma direção. Enquanto vocês estão ali reunindo o advogado, o CEO, o teu vendedor, para atender uma necessidade do cliente, e isso vai ser surpreendente para ele, você está fazendo um papel de consultoria. Você está indo muito além do produto em si. E nós, como evento e produto e metodologia, nós já tínhamos claro que a gente precisaria ser mais consultores. E, obviamente, isso se tornou uma urgência, uma premência absurda, acelerada em função da crise. Tá? Mas você falou de método. Então, quero voltar um pouquinho essa... Boa, falar de PNL, vamos falar de persuasão e vamos dar hack. Quero voltar um pouquinho. Eu acho que você tem que ter, basicamente, eu vou dar um hack legal agora. As empresas precisam ter, para zerar os seus estoques e fazer um movimento grande como o que a gente faz, basicamente 3 pilares. Tem que conhecer, impactar e persuadir. Tá? Conhecer, impactar e persuadir. Conhecer o quê? Primeiro, conhecer, o vendedor tem que se conhecer e precisa conhecer a fundo, porque se eu quero lidar com gente e todos os conceitos de economia comportamental, e aqui eu vou fazer um parênteses, né? A economia comportamental veio para nos mostrar que a gente não é perfeito, a gente não toma a melhor decisão. A gente tem um monte de defeito, um monte de vieses cognitivos que fazem com que as nossas decisões sejam diferentes. E quando eu atuei nesses mercados, eu encontrei muito vendedor bom. Você aí tinha muitos vendedores bons também, mas também encontrei muito vendedor ruim. Muito vendedor precisando, ruim no sentido de despreparado, precisando de capacitação, agarrado a técnicas e métricas antigas que não funcionam mais. Compram esses cursos Valita que estão aí no mercado, aos quilos, né? E dali acham que vão trazer resultados. Cara, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tanto que eu me vi obrigado, vou fazer um pouquinho de jabá aqui agora, eu me vi obrigado a desenvolver um projeto que eu vou lançar nos próximos dias, que é um negócio assim, absoluto. Ninguém nunca fez nada igual. Eu vou ensinar para os caras coisas que eles... Não é que eles efetivamente não façam, é que eles não sabem fazer. Eles vão aprender a fazer. E dentro dessa linha, conhecer a si mesmo é super importante. Conhecer o produto, nem se fala. Desculpa. E conhecer o seu cliente. Quando a gente fala, por exemplo, de conexão, olha que hack bacana. Nós estamos falando de pirâmide de Maslow, nós estamos falando de conexão, nós estamos falando de entender como eu conecto o meu produto à necessidade dele. Pô, isso tudo é muito básico. Mas como é que eu faço para conhecer o meu cliente a um ponto de descobrir qual é o modelo de tomar de decisão que ele tem? Qual é aonde eu consigo ter um impacto emocional através dos gatilhos que eu posso gerar? Porque os gatilhos só servem para isso, para melhorar e acelerar a tomada de decisão lá no sistema 1, que é aquele sistema mais intuitivo.
Então, os gatilhos, eles só vão me ajudar ao cliente tomar uma decisão que ele já tinha tomado, ele só vai validar essa decisão. Mas em algum momento eu preciso oferecer para ele uma alternativa para que ele rapidamente decida e se sinta bem com isso. Vamos pegar aqui o escopo do que a gente estava falando. Pô, o nosso projeto é muito agressivo. Estou falando aqui de Exact Sales, pregão de guerra. Ele é agressivo, mas ele não é imoral, ele não é... A gente influencia, a gente não... nós não manipulamos o cliente, essa é uma diferença básica. Influência é bom para nós dois, manipulação é bom só para mim. A gente não faz isso. A gente tem uma série de nudges, que são elementos dentro de uma arquitetura de decisão que provocam o cliente a uma tomada de decisão. Mas até mesmo esses elementos, eles têm uma saída ética. O cliente pode decidir não fazer. Eu não obrigo ele a nada. E pelo contrário, eu mostro para ele coisas que ele talvez não esteja vendo conscientemente. Tá? A persuasão tem muito disso, né, Alexandre? Nem sempre ela vai te levar a uma conclusão única, né? Ela vai te levar, vai puxar um fio de raciocínio, que é óbvio que é o fio que eu gostaria de puxar, porque eu acho que ele é interessante para ti. Mas se ele não tiver relação com o que tu tá vivendo, é muito difícil desse fio ser puxado. Aí já é mágica, não é persuasão, né? São coisas diferentes. E aí tem um outro detalhe, aí você puxa o fio errado. Por quê? Porque você tem, como vendedor, teve uma experiência anterior com outro cliente, você puxou aquele fio e funcionou. Tá? Aí o próximo cliente que vem, você quer puxar aquele fio. E ele vai dizer assim, não, muito obrigado, deixa eu dar uma olhada, vou falar aqui com a minha equipe, vou tomar uma decisão. E ele não compra. Mas não é que ele não compra o teu produto, ele não compra de você, vendedor. Esse é o detalhe. Porque você, vendedor, não soube acessar o fiozinho certo. Exato. E aí, eu acho que conhecer o seu cliente é exatamente estar aberto para perceber como que eu devo chegar nele. E aí é tão importante as perguntas, né? Então, assim, se você não perguntar para os teus clientes e não ouvir teus clientes, esse skill de buscar ouvir antes de vender, e ele pode ser um skill, claro, dependendo do tipo de venda que você faz, ela é mais transacional, ele é um skill momentâneo, né? Então você tem que fazer as perguntas e já tem que interpretar e já fazer. Agora você está falando de alto valor agregado, médio valor agregado, muitas vezes você consegue fazer essas perguntas antes para ter um momento de respostas, né? Se você souber separar essas coisas, que é o Aaron Ross lá atrás, a gente prega muito isso, né? São esses momentos, o Jacob da Winning by Design prega muito isso, esses momentos separados fazem com que o vendedor ele vire quase que o Harry Potter, né? Porque ele acessa com facilidade, e aí você fica impressionado. E realmente, isso encurta muito as distâncias, né? Não é porque ele está te vendendo algo que você... Eu sempre brinco que vender areia no deserto é uma burrice. Porque, assim, por mais que tu consiga vender, em algum momento ele vai perceber que a areia, ele vai ficar indignado contigo, vai te mandar pra puta que pariu, e tu nunca mais vai comprar de ti, vai sair falando mal. Então não é inteligente, isso é burrice. Isso te dá uma empresa talvez interessante no curto prazo, que tem muita gente que já está sofrendo com isso, mas na perpetuidade, numa empresa que realmente você quer ter ela de longo prazo, que está com clientes de longo prazo, isso é muito ruim. Então, assim, não se vende areia no deserto. Ou você acha um lugar que a areia seja necessário, ou você dá um jeito de ser água, né? Então, assim, esse é o ponto, né? Eu acho muito correto isso. Eu acho que são duas coisas que você fala que é muito legal. Essa é uma delas, e a outra é aquela gritar para o lado que tem gente, né? O pessoal é campeão de fazer isso, né? Então, assim, de botar força, gritar o mais alto que puder, mas não tem ninguém lá, não adianta nada, né, cara? Você tem que entender que mercado que realmente tem ali gente comprando, que tem gente com aquela necessidade, com aquela dor, é que nem você vai vender aquela historinha do cara que chegou numa cidade e tava metade da população só que tinha sapato, a outra metade não tinha, e tinha uma loja de sapatos, né? E aí um disse que não, era muito ruim porque as pessoas não compravam sapatos lá, e o outro disse, não, é muito bom porque metade da população ainda não comprou sapato, né? Então, tem que entender de onde que tá, mas de fato, elas precisam do sapato, o que precisa. Então, assim, você precisa entender as necessidades e berrar lá onde tem a dor, lá onde ainda existe oportunidade, né? Eu fui chamado para duas convenções muito grandes. Desculpa, Coca-Cola é um dos clientes meus, mas não foi. Sim. Foi uma da Volkswagen e uma da Renault, tá? Nessas duas convenções, inclusive, nelas tinha presença de vice-presidente da marca, vice-presidente mundial da marca, coincidentemente nas duas. E nessas convenções, eu fui lá para defender que o maior patrimônio hoje do empresário do mercado de automóveis, e eu posso dizer que isso vale para qualquer outro mercado também, o maior patrimônio que ele tem são as pessoas que trabalham na empresa dele. Mas o segundo maior patrimônio são os dados, a base de dados, a base de clientes
desse empresário. E eu fui lá para defender isso porque isso é muito mal utilizado, é muito subutilizado, ou seja, você usa muita burrice de mercado. É impressionante como tem dado burro no mercado. Sim, sim. Poucas são as empresas que trabalham forte na inteligência de mercado. E isso tem muita gente. Tem muita gente que eu não já entende o que é um fazendo dado, né? Você, né? Obrigado. A gente se preocupa muito com isso, sim, porque tem muita gente que não entende o que é o dado, né? O que é o dado que presta, né? Então, assim, pede para o vendedor. Esses dias tinha um vendedor relatando que, acho que foi até, não lembro onde é que foi, que o gerente dele pedia para ele descrever a reunião, como é que tinha sido. Isso não é dado, desculpa, um monte de coisa escrita, tu não serve para nada. Então, assim, o dado ele é categorizável, ele é uma coisa que você consegue separar, você consegue cruzar depois, você consegue. Então, assim, tem técnicas para você tornar as conversas dados. Isso é importante, você tem que entender o que é utilizável, o que não é. Você não tem que ir na informação completa, você tem que ir na informação naquelas chaves que são importantes para você. Mas voltando para o ponto que a gente estava do pregão, exato, e eu acho que o pregão é muito importante, porque a gente está aqui. A gente tem um estoque parado, as empresas vão ter esse estoque parado. Aquelas empresas que querem fazer esse estoque girar, que querem fazer, a gente falou sobre alguns hacks, desconto é um hack que a gente falou bastante. Também, esses cards, para você ter entre a tua equipe, para a equipe brigar pelos descontos maiores, né? Para você trazer para o tempo menor, eu acho que isso é um hack também que foi muito legal, a gente adorou, porque faz muito sentido. Assim, todo mundo quer para o seu cliente a melhor condição. Todo mundo quer a melhor condição para o seu cliente. Eu criei uma matriz, né, um canvas, onde eu tenho exatamente essas dimensões muito claras. Conhecer, impactar e persuadir você, que é o vendedor, seu produto e o seu cliente. Tá? E quando eu falo em seu produto, eu vou fazer aqui uma junção, vou pegar pinçada aqui um conteúdo que eu acho que é relevante. Ok, eu vou dar desconto, meu desconto vai ser inteligente, eu vou mobilizar minha equipe para fazer isso. Agora, se eu tiver uma venda B2B, onde eu não vou ter o cliente no meu ambiente de trabalho, eu preciso gerar uma experiência de compra para esse cliente extremamente poderosa, diferenciada, inovadora, tá? Se é uma venda B2C, ou mesmo B2B, onde o cliente vem e eu vou atender ele de forma presencial, essa experiência, e aonde a gente se notabilizou, essa experiência ela tem que ser ainda mais impactante. Que eu não sei se você lembra, mas de 2 ou 3 clientes foram nos visitar no dia do pregão e fecharam um negócio com a gente lá. Sim. O ambiente estava programado para isso. O ambiente... E eu acho que tem um negócio que o mercado imobiliário, o mercado de seguros, o mercado que tem muita gente nos assistindo, o mercado de imóveis, de automóveis, eles têm que é muito interessante. Se você faz uma experiência bacana para o cara e ele leva esse carro, ele leva aquela experiência, inclusive, para o tipo de consumo dele. É um pouco diferente do... Claro, o nosso mercado, a nossa grande preocupação, e que até depois ela até se provou de certa forma, é que a gente não fizesse a venda tão rápido que depois esse cara não soubesse exatamente o que ele comprou, exatamente... O cara do carro, é totalmente diferente, é muito rápido. Você não está falando de conectar com várias outras. Então, assim, quem tem esse tipo de ativo, que é um ativo que a utilização dele, você consegue explicar, apesar do alto valor agregado, você consegue explicar muito rápido, mostrar muito para ele. Cara, você consegue acelerar sem perder. Esse é um ponto importante. Tem um detalhe aí importante que eu acho que é legal a gente esclarecer. Uma venda de alta complexidade, como uma venda de um imóvel, por exemplo, ou até de um software corporativo, ela não é uma venda que eu faço num dia. Não é essa a proposta do pregão. Sim, isso é legal também. Sim. Ela tem toda uma fase de construção, de preparação, de validação. Inclusive, eu trabalho com técnicas, por exemplo, para vender um software, que o cara me diz assim, não, mas eu tenho que passar pelo comitê, tenho que passar por várias instâncias diferentes para essa decisão. Então, eu trabalho com faixas, eu digo para ele, bacana, aprova tecnicamente, valida, chancela o nosso produto, se tiver ok, nós vamos falar de preço no dia. O preço de arrancada é esse aqui, mas no dia do pregão, eu vou ter uma oferta diferenciada para você. Isso é um hack legal, né, Alexandre? Assim, que eu lembro bem que você fez muito bem aqui dentro, é uma preocupação nossa, inclusive, que é trabalhar dentro aquelas negociações que elas já tiveram um andamento, elas não estão no início, não é? O pregão ele não foi assim para começar e finalizar uma venda. Ele pode até ser, eu acho que devem ter formatos nesse sentido, mas no nosso caso, e aí que eu falo que você tem que adaptar as ferramentas para o teu universo.
foi daquilo que vinha sendo negociado. Então, ok, isso é muito importante, que é um hack legal. E um outro hack legal que você falou agora é muito desse acúmulo que a gente foi fazendo. Eu lembro que a gente ia mandando com uma frequência anterior, dizendo assim, no dia tal, e aí era perto, né? Mas assim, gente, no dia tal, se você tiver interesse, a gente vai estar com condições especiais. Só preenche aqui ou responde esse e-mail que a gente marca um horário para você conhecer essas condições. E isso ia chamando e despertando e represando para que naquele dia eu tivesse uma oferta para todo mundo que se interessou pelos meus impactos iniciais. Então, assim, é legal. Pessoas que já vinham negociando, chegaram aqui, eu impactei. E mais, clientes que já conheciam o teu produto e já tinham dito, não quero. Exato. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso mesmo. Então, eu simplesmente retomei, reaqueci e trouxe aqueles clientes a uma oportunidade. Diferenciada. Exatamente. O grande segredo qual é? Esses clientes que vão comprar de mim, porque isso é um detalhe de preocupação muito grande do empresário, na questão de não queimar o seu mercado. Vou te dar um exemplo. Se eu sou um industrial, eu tenho uma indústria de qualquer produto, e meu produto, meu modelo de negócio é por distribuidores, ou então por grandes redes de varejo que vão vender o meu produto. Como que eu faço para vender um produto em oferta para uma rede que não é cliente, ao lado de um que já é meu cliente? Como é que aquele meu cliente vai ficar se sentindo? Tudo isso tem um cuidado e tem uma estratégia. Porque o pregão não é feito para vender tudo para todo mundo. Isso é muito claro. Não isso é muito legal para todo mundo. É para vender o produto certo para aquele segmento que eu quero, para ou abrir um espaço que eu quero de market share dentro daquele segmento, ou lançar um produto, ou resgatar ou conquistar algum tipo de parceria. Queimar um estoque. Sim. E aí, naturalmente, a venda acontece e o estoque realmente... Eu acho genial isso, Alexandre, porque assim, eu acho que é uma técnica que realmente, se você consegue... Você tem que ter um objetivo claro, você tem que ter estratégias muito bem traçadas. Então, assim, é como eu estava falando, os caras que têm essas entregas, eles conseguem fazer isso de uma maneira a ser muito mais aberta, né? Muito menos tendo que pensar numa... Os caras que têm essa característica de recorrência, por exemplo, que o cara vai pagar todo mês, é aí que eu queria achar, não é que não dá de fazer, mas você tem que proteger, você tem que ter técnicas de proteção da base, você tem que entender que base que vai trabalhar, e senão, de fato, o teu churn vai ser maior, se tu não vier trabalhando naquele cara que já conhece, em trazer, e foi legal, porque além disso, a gente trouxe gente técnica para explicar as dúvidas dele, então talvez em outros momentos da venda, inclusive nem teria esse pessoal técnico para explicar. Então, assim, por isso que o que eu quero salientar é assim, sempre tentar entender se o momento é bom, como é que é a boa estratégia. Eu acho que vocês ajudaram bastante nesse sentido e a gente fez uma dobradinha muito legal, foi muito bacana para a Exact. Era muito no começo. Você foi um dos nossos primeiros clientes. Né? Que você legal. foi de número 5 ou 6, eu acho. Hoje são 139. Você faz uma ideia do quanto esse projeto já evoluiu. Né? E são hacks muito importantes, né? Assim, cara, pensa na base que você vai trabalhar, oferece uma desperta, como é que você... Isso é muito legal. Escassez, vocês trabalharam muito com escassez o tempo inteiro. Eu tenho ofertas, mas são limitadas. Como é que eu vou trabalhar? Putz, impacto de oferta, compromisso. Putz, vai ter, no dia tal, vai ter um dia que a gente vai conversar sobre essas ofertas. Então, assim, tem muita empresa que vai fazer isso, por exemplo, feirão e etc., que é o conceito pregão, feirão, que vai acumular essa demanda. Por que vai acumular? Mas por que eu vou fazer isso? Mas eu não estou falando em acumular um mês inteiro. Às vezes isso pode ser feito em uma semana, tudo depende do tipo de estratégia que você traçar, né, Alexandre? Eu lembro que o nosso foi muito curto. A gente fez isso em uma semana e meia, eu acho que a gente pegou e mandou, 2 semanas que a gente mandou, fez a cadenciazinha para depois de 2 semanas em uma base específica, uma fatia da nossa negociações fazer isso. Então, assim, você pode ser estratégico na utilização desse tipo de ferramenta. E eu acho que isso é muito legal. O manancial de ferramentas é muito grande. Como a gente vai para o arcabouço de economia comportamental, e eu já tenho isso há um bocado de tempo, né? Para mim é uma base que está muito alinhada. Você falou em PNL. PNL era muito mais lá no começo. Hoje eu tenho muito mais do que isso. Apesar de ter um livro editado sobre PNL, todos esses outros conceitos mais atuais, eles estão presentes, né? Então, tu quer ver uma coisa?
Muitos deles são embasados em PNL, inclusive, né? Então, assim, eu acho que a gente não precisa negar as referências antigas, né? Isso que é legal. A PNL, ela traz muita coisa interessante, muita coisa já evoluiu, mas a gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento a PNL, a arquétipos, a matriz de decisão. São coisas que os vendedores eles têm que estar buscando esse conhecimento e vendo como é que eles podem aplicar, né? Deixa eu te dar uma amostra aqui do que a gente faz, por exemplo, com venda de produto quando o cliente está presente, tá? Vamos supor que eu vá te vender um carro. Então, eu já gerei interesse, eu já gerei uma oferta, eu já gerei escassez, eu já gerei uma série de impulsos de efeito manada, efeito dotação, porque eu respeito muito o teu produto, o que é teu, tá? E aí vem a hora da negociação. E eu te digo assim, Theo, eu tenho aqui o benefício que você está ganhando nessa negociação está aqui, ó, R$10.000. E te entrego isso. Por quê? Porque eu uso um dos preceitos da economia comportamental que diz que você vai gastar, você tem um negócio chamado aversão à perda. Você vai gastar muito mais energia para recuperar, manter algo que você já tem, 2 vezes mais energia, do que para buscar algo que você não teve. Então, olha só, isso aqui é que nem uma ferramenta, uma calculadora para um vendedor. Eu dou dinheiro na mão do meu cliente e se ele diz assim, mas eu preciso pensar, eu tomo dele esse dinheiro. Esse dinheiro aqui é cenográfico. Perfeito. Porque é uma ferramenta de trabalho que envolve muito legal. Ciência, que tem ciência envolvida. Então, muito legal. Quando eu busco isso de volta, eu vou te falar, eu fiz um pregão de guerra para uma concessionária de uma marca em Brasília e a 2 quadras de distância tinha outra concessionária mas com muito mais força do que a nossa. E nós vendemos muito mais do que ele. Eu tive pelo menos 6 clientes que iam levantar para sair dali e ver o preço da outra. Quando eu tomei o dinheiro do cara, o cara sentou e fechou o negócio. 6 clientes. Com certeza. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é persuasão na veia, né? A gente tem. Isso é cérebro rápido agindo, a gente tem aversão à perda, e é isso mesmo. Se a gente apostar. Eu gosto muito de trabalhar isso, e não só com o teu cliente externo, né? Com o teu cliente interno também. A gente, em eventos, na Exact, a gente tem lá a premiação do evento para o vendedor que mais vende, e a gente bota no bolso do cara o dinheiro enquanto ele tá ganhando, porque ele não quer perder aquilo ali, ele fica que nem louco atrás Então, assim, ambos os teus clientes, você pode trabalhar com técnicas assim. Alexandre, para a gente finalizar... Eu ia te dizer da onde veio isso, tá? É lógico que isso aqui tem ciência, mas eu vi um diretor de empresa aqui de Santa Catarina tirar da mão do representante R$17.000 que ele perdeu por falta de uma venda para bater a meta. Esse tipo de venda, ele é muito interessante quando a gente começa a falar, e por isso que eu gosto do nome, pregão de guerra, é muito legal, assim, porque são técnicas de guerra mesmo, de guerrilha, marketing de guerrilha lá atrás, e a gente tem que saber quando usar esse tipo de marketing. Feira, por exemplo, esse tipo de marketing é muito usado, a gente na Exact usa, tá todo mundo de gravata laranja, por quê? Porque a gente gosta de gravata laranja? Não, porque é um tipo de marketing de guerrilha. Se eu tenho uma coisa muito diferente, muito chamativa, eu vou movimentando, e a gente deixa os vendedores ficarem movimentando na feira de tempos em tempos, tu acha que tem, parece que tem todo mundo da Exact nessa feira. E essa é a percepção. A gente já recebeu gente falando, meu Deus, mas quantas pessoas tem da Exact aqui dentro? E a gente tinha menos gente que os caras do lado. Isso é técnica de guerrilha. Então, assim, você pode usar em determinados momentos, e você tem que usar, não é nem que pode, porque isso te dá muito resultado. Alexandre, sensacional. Horas aqui, né, cara? Cara, deixa tua mensagem final e contato, quem quiser te conhecer mais, pode deixar, fica à vontade para dar os contatos, a gente tem 2 minutinhos aí, toca o ficha na tua mensagem final e nos contatos. Então vamos começar pelos contatos e depois vem a mensagem. Legal. Se quiser nos achar, procura lá no pregãodeguerra.com.br, tá? A gente tem também no Instagram, @pregãodeguerra, a marca é sempre a mesma. A gente está lançando nos próximos dias um trabalho bem bacana, e depois eu vou fazer o seguinte, da tua equipe que estiver nos assistindo, que quiser, pode entrar lá no site, ou mesmo pelo Instagram, no direct, solicita esse canvas aqui, essa matriz, a matriz do 31, que eu vou... 31 porque é 30 dias em um, né? O que é no mínimo que a gente vende é um mês em um dia. Então, eu vou disponibilizar para quem solicitar por aí, tá? Olha aí, que legal. E a minha mensagem final é a seguinte, galera. Ao contrário do que gente famosa está dizendo, que acha que vai voltar rápido, eu vou dizer que não vai voltar rápido. Vai voltar diferente, vai voltar de forma gradativa, e os aprendizados, os ganhos que essa crise está trazendo, eles vão ficar por muito tempo para nós. Tá?
tá? E eu acho que todos nós temos a oportunidade de sairmos melhores desse processo, tá? E eu conto muito com isso. E se tem alguma coisa que eu entendo que pode nos trazer para ter um resultado efetivo, tanto na crise quanto depois dela, é a minha religião. E a minha religião é o amor. Só isso. A minha religião é Show o de amor. bola. E todos os meus eventos são balizados em amor, e é isso que eu entendo que funciona. Foi isso que me trouxe aonde eu cheguei. Show de bola. Obrigado, querido. Foi um prazer estar contigo. Para quem está nos assistindo, lembrando, não para, adapta. Então a gente tem que se adaptar, a gente tem que pensar. Como o Alexandre falou, vai mudar muita coisa. É fato que vai mudar. As coisas eu também não acho que vão ser tão rápidas como muita gente pensa. Porém, para aqueles que se adaptarem, pode ser que elas sejam mais rápidas do que para aqueles que não se adaptarem. Então, assim, a gente aproveitando as oportunidades, a gente pode estar até mais rápido do que a gente estava. Então, vamos lá, mandem ver, espero que estejam gostando. Obrigado, gente. Obrigado, Alexandre. Foi do caralho aí para falar palavrão que nem a gente combinou. Valeu, meu querido. Falou. Tu é do caralho, pode ter certeza. Sabe obrigado, cara. É minha admiração. Pô, obrigado. A recíproca é verdadeira. Obrigado de verdade, tá? Por ter aceitado o convite. E vamos lá, vamos continuar fazendo coisas juntos aí. Bora para cima. Valeu, gente. Olá, eu sou o Exact Spotter e estou aqui para dar mais eficiência e inteligência para o seu time de prospecção. Primeiro, vamos usar uma ferramenta de inbound marketing, comprar uma lista de leads de algum parceiro meu ou importar os dados do seu LinkedIn. Pronto, já podemos ligar para eles. Quer que eu crie atividade para um pré-vendedor ligar em 10 minutos? Se preferir, podemos criar um fluxo de e-mails primeiro. Você escreve e eu envio, ok? Quando alguém responder, peço para um pré-vendedor ligar. Olá, pré-vendedor, agora é com a gente. Entra no teu playbook de atividades e liga para esses caras. Faz essa pergunta para ele. O que ele respondeu? Então fala isso, acho que ele vai gostar. Com essas informações, vou ver se há possibilidade de compra, beleza? Pelo que vejo, esse cara é muito quente. Avisa ao vendedor que essa é a dor do cliente e esse é o produto ideal para ele. Fala também que esse cara é 70% similar às últimas empresas que ele vendeu. Pronto, já podemos marcar uma reunião. Vou checar a agenda do vendedor, a distância e o trânsito nesse horário. Show, pode marcar. Vou enviar as informações para ele se preparar para a reunião. Fala, gestor. Vamos dar uma olhada na produtividade da equipe? Podemos enviar o valor das bonificações para o financeiro. Também podemos analisar o mercado com base nas respostas recebidas. Que tal monitorar esses dados e enviá-los para o diretor toda semana? Ótimo! O CRM me avisou que fechamos a venda. Mais um cliente que poderemos ajudar. Vamos voltar ao trabalho, que o dia está só começando. Exact Spotter, o software de vendas das empresas que mais crescem no Brasil. Oi pessoal, meu nome é Dinora Constantino, eu sou gestora da Lab Persona Estadão. Eu vim aqui compartilhar com vocês, através desse depoimento, como nós da Lab Persona Estadão conseguimos alcançar e superar as nossas metas de prospecção no mês de abril, mesmo diante de toda a crise. Lab Persona Estadão é uma unidade de negócio que tem como finalidade a produção de conteúdo de marketing para as empresas. Eu vou contextualizar um pouco das nossas metas mensais para que faça sentido o número da superação. Nossa meta, e nós vínhamos atingindo e numa crescente, o número de 20 reuniões realizadas mês. No mês de fevereiro, nós atingimos 37 reuniões realizadas, na qual iniciamos março da forma normal, com todos os processos que sempre utilizávamos. E em meados de março, assim como em todas as empresas, acredito que em sua empresa também, nós nos deparamos com todo o início da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos adaptar ao home office, as empresas completamente fechadas para novas parcerias, para novos contatos comerciais. E com isso, nós não só não conseguimos agendar mais reuniões,
como todas as que nós já tínhamos agendadas não efetivavam as confirmações. Com isso, no final do mês de março foi a nossa pior entrega dentro de prospecção, um número total de 19 reuniões realizadas, e isso fez com que nós parássemos, identificássemos os problemas e tivéssemos alguns insights para que realmente isso mudasse e nós conseguíssemos promover um cenário diferente no mês de abril. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 itens que para nós, 4 insights que para nós fizeram todas as diferenças nessa movimentação, na qual eu sei que isso pode mudar de segmento para segmento, a cada empresa tem um comportamento, a cada nicho, com certeza as empresas reagem de uma forma a toda essa situação. Mas o nosso primeiro ponto, e muito importante, foi parar e conseguir identificar quais eram as 19 empresas que estavam abertas em março e que estavam receptivas ao nosso contato. Então nós primeiro miramos as empresas que estavam receptivas, que estavam realmente se movimentando em todo o cenário. O segundo ponto, e também um ponto importante, foi analisar na equipe e fazer algumas movimentações estratégicas para que realmente fizesse sentido uma força-tarefa naquele momento, junto à prospecção, para que nós tivéssemos um número maior de oportunidades comerciais. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros 2, foi mexer no discurso e na abordagem de prospecção. Nós sempre tivemos um discurso persuasivo, comercial, procurando a dor do cliente, e neste momento nós paramos para ter um discurso muito mais empático, se colocando à disposição do cliente, analisando o cenário que ele passava atualmente e no que fazia sentido o inbound marketing, realmente uma produção de conteúdo de marketing digital para que ele pudesse usar isso como alternativa dentro de todo o cenário atual. O último ponto, nós focamos em social selling, LinkedIn, então nós também começamos a abordar as empresas através dessas redes sociais que trouxeram várias oportunidades, na qual tudo isso fez sentido através da ferramenta Exact Sales, que é a ferramenta de prospecção que nós utilizamos, e ela consegue, de uma forma completamente processual e estratégica, nos trazer todas as informações que nós precisamos, tanto para a movimentação do discurso, dos filtros, das empresas. Então, com certeza, uma grande diferença foi a ferramenta que nos traz toda essa inteligência, que nos consegue trazer uma nova diretriz dentro do cenário que estávamos para termos novas oportunidades. E com isso, no final do mês de março, nós conseguimos essas adequações, essas movimentações de forma rápida, e durante o mês de abril nós conseguimos a superação de 61 reuniões realizadas. Sim, a nossa meta eram 20 reuniões, no mês de fevereiro executamos 37 dentro da normalidade, e sim, mesmo com todo o cenário apresentado, nós nos movimentamos, identificamos os problemas e não medimos esforços para gerar as soluções. Então é isso que eu venho te motivar. Não pare, adapte, continue. Nós sabemos que existem empresas com oportunidades comerciais. Então vamos mirar essas empresas, vamos realmente nos reestruturar para que faça sentido a gente permanecer e não parar e se adaptar. É isso que eu venho trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.